Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Olá, gente, seja bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural com histórias de sucesso. Hoje nós vamos contar a história de um caboquinho que veio de longe, está aqui em Paracatu há muitos anos. Chegou novinho aqui, está trabalhando, está ralando bastante. E é um caboclo aqui, sim, que você já ouviu a voz dele aqui no Paracatu Rural. É ele mesmo, Moacir Naves. Bem-vindo, Moacir, seja bem-vindo ao Paracatu Rural. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E hoje nós vamos prosear um pouquinho sobre o Moacir Naves, né? Hoje leiloeiro, reconhecido aqui na região, reconhecido no Brasil inteiro. A gente tem informações aí sobre isso, né? Muito envolvido, muito apaixonado com a pecuária, com a atividade do pecuarista, importantíssimo para o Brasil desde sempre, né? E agora, nesses últimos anos, muito mais, que é uma atividade que tem ajudado o Brasil crescer, né? Isso é verdade. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa entrevista. Obrigado, Francis, pela honraria aí. Falar do Moacir é difícil, a gente começa basicamente emotivo, porque é uma história muito linda da minha parte, que eu vejo que na realidade o que é que aconteceu? Eu comecei com 11 anos de idade a trabalhar no ramo agropecuário. Você tem quantos anos hoje? Estou com 52. Então, assim, são um pouquinho. Esse ano nós fizemos 31 anos de martelo. 31 anos de martelo. Você começou no martelo aqui em Paracatu ou veio de Paracatu já leiloeiro? Na realidade eu vim para Paracatu para ser leiloeiro, né? Mas quando eu vim em 93 eu já tinha alguma passagem já como leiloeiro na região lá do Triângulo Mineiro, que eu sou natural de Uberaba, trabalhava dentro da Rotal, que era uma empresa que trabalhava aqui em Paracatu com a parceria com a Copervap, de 83 até 92. Nós fizemos aí a primeira exposição agropecuária de Paracatu. Nós viemos aqui uns 40 dias, 50 dias antes da primeira exposição agropecuária. Aquele parque de exposição não tinha nada, estava construindo. Então, assim, eu cheguei a falar com o meu patrão na época. Eu falei assim para ele, eu acho que não vai ter exposição lá não, entendeu? Mas o paracatuense, ele é muito dedicado às coisas, entendeu? Quando ele precisa de fazer algo de rápido, ele corre atrás, ele faz. E nessa época eu tinha um prazer muito grande de conhecer o Arquimedes, que foi uma das primeiras pessoas que nós tivemos contato na época. O Toninho Neiva, que foi uma das pessoas que propulsora disso tudo, que ele que foi o primeiro elo entre a empresa leiloeira e a cooperativa aqui, para trazer esses leilões para cá. E aquele parque de exposição não tinha nada, tinha uma curralama que estava sendo montada e aquele redondel da pista era outro, totalmente diferente. Hoje é mais fácil, hoje tem um toteção, mas nós trazíamos um circo para cá. Nosso escritório era dentro de uma Kombi. Então, assim, a história vem de longas datas, e isso em 83. Eu rodei nesse ano de 83 até 93, quando eu me decidi a mudar para cá, quando a Adib chegou e falou para mim, falou assim: Moacir, eu não tenho condição mais de voltar a Paracatu, como você já está começando, já tem 3 anos que eu estava com ele, sendo preparado por ele para ser leiloeiro. E nessa história toda ele falou assim: você vai a Paracatu fazer os leilões para mim agora. Você vai ficar tomando conta da região lá até sobressair, a gente ver o que é que vira. E eu tinha uma ligação muito grande com o meu patrão, eu viajava com ele quase todos os dias. Então, assim, e a mentalidade dele sempre foi um cara muito pujante, foi um cara muito um empresário muito grande em Uberaba, que mexia com a parte gráfica. Tinha a revista Zebu no Brasil, Equinos no Brasil, e Zebu e Equinos no Brasil, que era uma revista a nível nacional. Então, nesse período desses 10 anos, eu tive uma experiência muito grande em sair de Uberaba para fazer um leilão
da UDR no Parque de Exposições da Granja do Torto, e de lá nós ficamos 95 dias fora de casa. Fomos para Paragominas depois desse leilão da UDR, que foi na época quando teve uma candidatura à presidência. Então, assim, nós fomos lá para fazer esse leilão, e era um leilão que era doação para tudo quanto é lado que vinha, e era para a gente fazer um dia de leilão, fizemos 3. De lá a empresa resolveu ir para Paragominas, fazer uns leilões que tinha lá, umas exposições que tinha lá, de mala que nós tinha saído de casa para ficar 3 dias, vamos embora. E aí começou eu conhecer o norte todinho. Então, assim, Paragominas, nós fomos para Castanhal, Belém, saímos no Manaus. Então, assim, os primeiros leilões nós fizemos em Manaus, isso na década de 84, 85 mais ou menos. Fizemos essas baterias todinhas, fizemos Fortaleza, Recife, Salvador, descemos para Belo Horizonte. Tinha um leilão que era um leilão encantador demais da conta, que era o leilão do Mangalaga Machador, que era a linhagem Abaíba, que nós fazíamos em Leopoldina. Então, e nós tínhamos uma central em Uberaba, que era a Campo Verde. Era uma fazenda que era na saída de Uberaba para Uberlândia, que ela foi toda ela transformada. Antigamente ela era uma exposição de carros antigos, era um galpão de exposição de carros antigos, que foi transformado num tatersal. Já na primeiro ano de exposição que nós fomos fazer lá em Uberaba, nós pegamos uma bateria de 56 leilões. E eu peguei e falei assim, gente, cheguei lá, devia ter mais ou menos uns 30 datilógrafos, aquelas máquinas de datilografar. E eu olhei aqui a trem e falei assim, Jesus, o que esse povo está fazendo aqui, né? Eu tinha feito um curso de computação em Goiânia, eu fazia uma parte de programação nessa área. E eu olhei e falei pro cara, falei assim, eu não dou conta de fazer isso. Aonde? No computador. Aí o cara pegou e falou assim, então faz que eu quero ver. Eu falei, uai, o desafio é comigo mesmo, né? Então vamos lá fazer isso aqui. E você vendia um boi em 12 pagamentos, aí você emitia 12 notas promissórias. O datilógrafo começava na primeira nota e tal, quando chegava na sexta ele já errava aquilo tudo, rasgava aquilo tudo. Então, assim, eu comecei a botar aquilo no computador e fui transformando, não sabia nem como é que fazia leilão. Eu não tinha nem a noção do que era um leilão. Mas gostava muito, sempre vim da pecuária. Meu pai foi pecuarista há alguns anos, entendeu? E teve uma fazenda em Nova Ponte. Então, assim, já tinha uns traços que vinha e a vontade de mexer com aquilo. E ali eu me encantei com o leilão. Me encantei que, de repente, saiu esse primeiro sistema de leilão que nós fizemos em 83 foi o primeiro sistema de leilão que nós fizemos. Que bacana. E aí começamos a informatizar. Era loucura, coisa de louco. Você tinha um computador que era 1.3 MHz. Então, assim, a velocidade era incrível. Naquela época. Então, assim, você mexia com o Basic, o COBOL, na época, que era a linguagem de programação. Quando veio o DBasic foi muito mais fácil. Então, nós fizemos aí uma junção de alguns programas e começamos a fazer. E eu comecei a ver um mercado ali dentro que tinha uma possibilidade muito grande, porque existia inúmeras empresas leiloeiras que a gente conhecia dentro da Rotal. Nessa época eu já estava trabalhando dentro da Rotal, e eu conheci várias empresas leiloeiras que precisavam daquele tipo de serviço. Então, vamos fazer um sistema. Peguei um outro amigo meu, o André Urbano, e vamos desenvolver esse sistema. Mostrei para ele como é que seria o projeto e tal. Marcelo, vamos embora. Só que você faz a parte de campo, eu faço a parte de programação. Fui para onde eu gostava, né? Mexer com gado, mexer com gente, mexer com comercialização, e assim foi. Bom demais. Desenvolvemos isso em 3 anos mais ou menos. Colocamos um sistema a nível, assim, pela época era futurística. E aí nós começamos a desenvolver isso tudo. Comecei a trabalhar na Rotal. A Rotal já me contratou já logo de cara para mim ficar à disposição da empresa.
e desenvolvemos esse programa. Começamos ali na região, fomos no Nordeste todinho, fizemos leilões na região Nordeste, e cada leilão era uma forma de pagamento diferente. Rapaz, eu tinha que ligar pro programador, faz isso, faz aquilo, compila um programa dessa forma, uma forma de pagamento daquela, até você achar uma função que daria para você fazer todas as formas de pagamento dentro desse sistema. Foi anos e anos. E nós colocamos nisso aí. E nesse meio tempo pintou Paracatu, né? Que foi naquela época final da corrida do ouro aqui. Início já de uma nova geração da Kim Rosa, eu lembro disso. Era RTZ na época, era, né? Era RTZ, alguma coisa assim. Mas eu me recordo assim, na época quando eu já vim, eu lembro da história do Exército vir aqui, fazer aquela posse, aqueles detalhes todos. E eu tive assim, relatos nesses anos que a empresa trabalhou aqui. Eu ficava na parte do escritório e nós chegamos a receber de clientes nossos daqui de Paracatu pagamento de gado em ouro. Então assim, existia um comércio paralelo dentro desse comércio. Não é que eu estou falando que eu sou tão velho assim, não, mas assim, foi muito gostoso, entendeu? Então você vê assim que Paracatu do ouro, ele já vem bem de muitos anos atrás. E a gente observou que aquilo ali já era uma moeda frequente. Eu lembro da época que isso aconteceu com o senhor João Lister, do senhor Rivadavia, Moisés. Então, assim, foram comercializações que foram feitas dentro do leilão, mas foram pagamentos feitos em ouro. Ah, não, eu tenho ouro, você pega e tal, não sei o que, para não ter que vender. Então, assim, existia aquele comércio paralelo dentro da cidade. Isso naquela época não era ilegal nem nada. Então, depois disso nós viemos fazendo leilão no restante do Brasil inteiro, sempre uma vez por mês a gente passava aqui. E eu me recordo que a parceria com a cooperativa era muito boa, porque os leilões de Unai eram um pouco mais fracos, fazia o sindicato rural lá uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, e isso na década de 85, 88, que fazia essa parte já. Quando eu me resolvi mudar para cá, em 93, foi a abertura de uma oportunidade para mim, que o Adib colocou, e eu coloquei aí a cooperativa, e foi o nascimento da Paracatu Leilões. Dentro desse nascimento da Paracatu Leilões, foi o nascimento da Unai Leilões e o da Noroeste, que já tinha alguns anos anteriores, já tinha sido inaugurada a Noroeste Leilões. Então assim, era 3 empresas leiloeiras que destacavam aqui na região, e mais o Sindicato Rural de João Pinheiro, que fazia os grandes leilões naquela época, que era muito afamado e tudo mais e tal. Tocamos aí esse período todo, desses 93 até 95, 97, a Minas Leilões aqui junto com o Urbano Edmundo, que era parceiro da cooperativa, mudou a gestão falou que não era interessante mais a continuidade, e naquela época teve uma queda no valor do preço do boi muito, muito grande. Então, você comercializava mais, era daqui para Triângulo Mineiro, o pessoal vinha aqui comprar gado, ia para o Triângulo Mineiro. Então, assim, você levava daqui para lá, ou o pessoal saía de lá para vir comprar, gastava uma semana para vir participar de 2, 3 leilões aqui. Hoje, com a modernidade, é muito mais rápido. Então, assim, eu tirava o tempo integral para você estar fazendo essa comercialização. E aquilo você dava um cheque pré-datado hoje, gastava mais um mês para cair, porque banco era difícil e tal, esse negócio todo, o pessoal sempre vinha para cá para fazer essas comercializações. E ganhava prazo com isso, né? Bom, os clientes hoje não é igual os clientes de antigamente, não é igual o cliente de hoje. Você tem que analisar uma ficha técnica de cada um, saber quem é que é. Hoje o cara é criador, hoje não é. Hoje ele é comprador de gado, amanhã ele não é, entendeu? Então, assim, tudo algo momentâneo. Mas nessa época a gente fazia esses leilões aqui e já saía daqui com a prévia já do leilão do mês seguinte, que ia na cooperativa, se reservava o curral.
entendeu? Então o criador falava assim, então separa 2, 3 curral para mim já para o leilão do mês que vem. Então existia já mais essa programação que existia. Eu lembro naquela época de 93, quando nós começamos a Minas Leilões aqui, eu, Bano, Edmundo, Benedito, começamos aí, eu já comecei na parte do escritório, já tinha feito alguns leilões junto com alguns amigos lá em Uberaba, já tinha feito na Campo Verde, Altinópolis, Campina Verde, que mais? Sacramento. Então tinha umas regiões ali perto de Uberaba que dava oportunidade desses leiloeiros que começou nessa época a fazer leilão. E isso foi muito gratificante para nós, entendeu? Abriu um leque de comercialização e mesmo um reconhecimento do trabalho que o leiloeiro desenvolve hoje no Brasil. E eu acho que isso vem é uma profissão que vem do início da nossa história, junto com Deus, que, como se diz outro, existia as vendas de tudo e existia o pregão antigamente. Verdade. Então, assim, eu acho que é uma profissão milenar e onde eu me apaixonei por isso. E fiz disso algo que me encantou, porque, como se diz, ser pago pelaquilo que você faz com coração e tudo mais, ser pago para você trabalhar naquilo que você gosta, é lindo demais. É verdade. Entendeu? Concordo plenamente com assim, eu recebo a minha comissão em cima daquilo que eu faço com coração. Entendeu? Então, assim, não é porque é do mais rico ao mais pobre que está lá, a valorização eu tenho que fazer ela da mesma forma. Isso eu ganhei espaço no Brasil inteiro. Nós fizemos leilões do Nordeste até Uruguaiana, na divisa com o Paraguai. Então, assim, fomos lá para fazer leilão de cavalo na época. Então, foi algo assim, experiência no Brasil inteiro. Rio de Janeiro tinha muito leilão de cavalo. São Paulo nós fazíamos leilão de Nelore PO, Nelore POI, no Maxud Plaza. Então eram os megas leilões do Brasil. Então onde se só via gente de alto quilate financeiro. Os leilões de cavalo árabe no Brasil, que nós tivemos, eu tive a oportunidade de participar, como nessa época já como, não só como leiloeiro, mas eu trabalhando assim, dentro do ramo de escritório no leilão. E eu desenvolvi nesse período de escritório, eu desenvolvi uma habilidade que era como um pisteiro do leilão. Fazia captação de lance. Então, muitas das vezes, você pegava ali durante o leilão, eu saía do escritório, ia para a pista para dar folga para um pisteiro ir no banheiro, alguma coisa assim, e ali começava. E nós eu tive grandes oportunidades de vender grandes recordes no Brasil como pisteiro. Me recordo do Mangalaga Machador, numa época que nós estávamos no Parque da Gameleira, fazendo um leilão lá, e nós vendemos o recorde nacional da raça do Mangalaga Machador, e para um criador que era conhecido meu, Domingos, lá de Castanhal. Ele veio em Belo Horizonte para comprar um garanhão que ele precisava e tal, e queria desenvolver essa raça do Mangalaga Machador lá na região do Nordeste. Eu já tinha feito leilão dele lá no Nordeste, conhecia ele. Ele chegou lá e falou assim: olha, eu vim aqui para comprar esse cavalo. Falei: você vai ter que levar o cavalo, mas vai ter que pagar caro. Que era um dos cavalos mais bonitos que tinham lá na coisa. E na época até eu tive um prazer muito grande, que vendi o recorde nacional da raça para ele naquela época, Domingos Rangel. E na hora o pessoal foi registrar aquilo para colocar na revista e tal, e o Domingos pegou e falou: não, vem cá, Moacir. E para mim eu tive uma satisfação muito grande de receber o troféu que eles tinham dado pro Domingos na época, que era um cavalo, um troféu de um cavalo. E eles pegaram e falaram assim, ele falou assim: não, eu vou te dar isso por conta da nossa amizade e tudo mais. Mas foi assim, alguns momentos lindos que eu já passei em leilões. Bacana, entendeu? Bacana. Moacir, eu vou fazer o seguinte: nós vamos parar aqui para tomar um golinho d'água. Estou vendo que você está bem emocionado. E você aí que está acompanhando o Paracatu Rural, aguenta a mão, é rapidinho que a gente volta, tá bom?
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Moacir Naves, conta pra mim como é que foi sua infância. Porque assim, pra chegar a leiloeiro você já contou. Mas o que você gosta? O que você sonhava ser quando era criança? Rapaz, tem que voltar um tempo, hein? Bom, primeiramente quer dizer, quando eu me vi assim, a primeira perspectiva, eu tinha uma influência muito grande de ser advogado. Cheguei até a tentar fazer faculdade na época, mas não passei, como se diz, quando vou fazer lei não. Olha, eu vou falar um negócio. A minha infância na minha região, eu sou de Uberaba e eu tive uma infância muito forte em Nova Ponte. Nova Ponte foi um ícone de muita importância na minha vida, porque lá era a fazenda do meu pai e a gente lidava com aquilo tudo ali e era no dia a dia. Eu nem sei como meu pai ganhava dinheiro com aquilo, porque... Qual o nome do seu pai? Meu pai chamava Valdemar. E a mãe? O Nilsa. O Nilsa? Esse nome eu acredito que você vai ser a única que você viu, que eu nunca vi um igual. E foram duas pessoas muito importantes na minha história. Quantos irmãos? Somos 3. Sou eu, mais novo, o Marcos, que é o do meio, e a Márcia, que é a mais velha. Então, assim, cada um tem um ramo diferente. A Márcia tocou mais a parte de confecção, que era da minha mãe. E hoje ela tem uma distribuidora de café em Uberaba. Bom negócio. Bom negócio. Ela mais o Adão realmente tem assim. Meu irmão é caminhoneiro, tem uma participação aí nos fretes de bovino do Brasil inteiro. Trabalha com o Eduardo hoje, do Eduardo Transportes. Então, um cara que roda o Brasil inteiro também, conhece muito de pecuária. E de vez em quando a gente encontra aqui no Paracatu, aqui, justamente por causa disso. Vem aqui na região buscar, me liga e tal. Mas é um cara fenomenal. Que bom. Mas a minha infância, o que é que acontece? Eu sempre fui voltado a essa parte de... Antigamente a gente não tinha muito tanto brinquedo assim, né? A gente tinha mais, era os carrinhos feitos lobeira, o sabuco de milho que era os boizinhos que a gente tinha, então... Assim, chuchu, né? Então assim, nós tínhamos alguma coisa que... Quando eu tive os primeiros carrinhos... Aliás, quando tive o primeiro Autorama, rapaz, aquilo era coisa de outro mundo, não podia brincar com ele. Tinha que ficar só ficava olhando em cima do guarda-roupa lá olhando. Que dia, mãe, que nós vamos brincar? Só sábado. Uma vez por semana e é meia hora só, porque não podia, era muito difícil. E meu pai tinha uma mercearia em Uberaba e desse período todo nós tivemos essa infância toda entre essa mercearia e a parte de comercialização de fazenda. E eu gostava de ir para fazenda direto e reto, né? Ruim de nota na escola e tudo mais, ia para a fazenda para passar férias mesmo. A fazenda é bom demais. É bom demais. Então você vivia basicamente na fazenda o tempo inteiro fazendo. Na realidade a gente brincava, mas trabalhava também. Brincava trabalhando. Então essa foi minha infância em Uberaba. E até eu me focar um pouquinho mais nessa área de estudo de computação. E computação veio a oportunidade de entrar nos leilões. Aí você não tem mais infância, né? A partir do momento que você tem a responsabilidade, entrei numa empresa com 11 anos de idade para começar a mexer, trabalhar, então você já passa a ter responsabilidade a partir do momento. Hoje eu vejo esses meninos com 17, 18 anos de idade aí, que ainda nunca teve a oportunidade de trabalhar, de entrar dentro da empresa leiloeira ou trabalhar dentro de qualquer outro segmento.
Rapaz, você acredita que eu fui mirim naquela época? A gente falava que era mirim, a gente cobrava estacionamento lá em Uberaba. Então a gente teve a oportunidade de passar por essas escolas. Isso eu devia ter mais ou menos 10 anos para 11 anos. Isso foi logo antes do coisa. Vim de cachorro quente na praça. Moacir, hoje em dia fala assim, menor de idade não pode trabalhar. Estou com 45 anos, acho que com 10 anos também eu comecei a ajudar lá em casa vendendo, botando mandioca dentro de um carretão e saindo na rua vendendo. Ovos de galinha, cesto de ovo de galinha, pai comprou uma vez, deu para a gente poder vender. Quer dizer, a gente fazia isso com vontade, né? Não era algo exploratório. Não a gente não precisava disso, né? Agora, eu sou a favor de não explorar o menor. Sim. Ele tem que estudar. Tanto que eu, quando eu tirava uma nota vermelha, me ver, era cinto. Aí era o peraí, né? Peraí era um cinto, tava lá em casa, lá escrito peraí, assim, que dizia moço, esse era difícil. Eu acho, o Moacir, muita gente vai falar que eu sou doido, que eu sou um cara do passado, mas eu acho que precisava voltar isso aí, sabe? De uma forma inteligente, né? Buscar no passado o que deu certo, como é que foi feito e fazer algo melhorado. Por que um jovem de 10 anos de idade que está com vontade de trabalhar não pode? Tem que dar condição para ele trabalhar de uma forma correta. A partir do momento que, eu vou falar um negócio para você, eu tinha horário, na época, teve uma época da minha vida que eu acho até engraçado que eu ficava da 1 às 3 da tarde, era o horário de eu fazer entrega na mercearia do meu pai. Tinha aquela cargueira pesada, gente, você tá doido, nunca vi uma bicicleta tão pesada daquele jeito. E a gente fazia entrega na mercearia. Mais tarde era meu irmão, então eu pegava. E eu tive uma educação muito bem feita, tanto na parte de escolar, quanto na parte de judô. Eu pratiquei judô muitos e muitos anos. Então a minha infância todinha, dos 3 até aos 17 anos de idade, eu tive a maior participação de judô. Eu fui colega do Aurélio Miguel. Então nós disputamos o campeonato basicamente na mesma época, quando eu fui no Judô Oriente, e aí eu fui 3 vezes campeão mineiro, entendeu? Então assim, dava pra gente, nessa época estudantil, que a gente fazia isso. Mas rapaz, era muito bom essa parte, e a gente tinha responsabilidade no estudo, tinha disciplina, tinha respeito pelos pais. Sim. Entendeu? É aquela hora que meu pai estava conversando com alguém lá na sala, a gente entrava, ele só corria o olho, opa. Não precisava nem falar. Não precisava de falar, eu sabia que aquele lugar ali, entendeu? Mas isso, Franz, é maneira da gente hoje em dia falar da seguinte situação. A gente pode fazer isso em casa. A gente pode. Os meus filhos têm uma educação criada igual eu criei. A questão de responsabilidade de cada um é muito forte dentro de casa. É verdade. Eu sou um pai que dou carinho, estou no dia a dia com eles, sei de tudo que está passando na vida deles, e eles sabem da minha vida também. Então assim, eu não escondo nada para eles. Momento de dificuldade financeira todo mundo tem, eu tive e meus meninos acompanhou. Momento de glórias nós tivemos também, os meus meninos estavam juntos. Então, querendo ou não, eles têm a participação. Hoje eu vejo a Ana Laura, que faz medicina hoje, com a responsabilidade dela dentro do curso de medicina e as obrigações que ela tem para cuidar da nossa empresa também, que ela faz parte da nossa empresa. O João Gabriel hoje, que eu falo que são pessoas maravilhosas e que têm colocado a responsabilidade igual a gente era antigamente. Então assim, eu sou um cara mais chorão e vejo esses meninos nessa hora, eu tenho orgulho por isso. Sim. Me dá muito orgulho da gente falar para eles, falar assim, gente, a nossa criação foi feita dessa forma, e realmente isso deu condição deles terem valores. São pessoas hoje diferenciadas. Hoje o João Gabriel hoje tem responsabilidade por toda a frota nossa,
Entendi. Ele passa todo o carro, ó pai, aconteceu isso. Então assim, querendo ou não, a fazenda hoje, a responsabilidade dele na fazenda, tem 16 anos de idade. E eu com 16 anos de idade também tinha essa responsabilidade. Acredito eu que vai ser um grande homem. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então assim, a maneira da gente criar os nossos filhos dá orgulho para você chegar e falar assim, olha, eu fui dessa maneira e tenho como condição. Agora, quem não tem, eu acho muita mãe, muito pai, muito relapso, entendeu? Muito relapso. Ah, eu não quero cuidar do meu filho, larga para lá, dá um celular para ele e tal. Não, tem que ter o momento certo, o momento exato para ele ganhar. Ele tem dificuldade, cada um daqui de casa, ah pai, eu quero um iPhone, tem que trabalhar, tem que dar seu sangue. Ah, eu quero um telefone, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma faculdade. Você tem que fazer por onde aquilo ali. E isso eu aprendi muito jovem. Essa maneira que eu fui criado para os meus filhos, a minha esposa sempre foi a favor também, que ela começou a ser criada jovem. Ela teve responsabilidade, com 11 anos de idade, ela já dava aula no Pingo de Gente. Então a história dela, ela perdeu o pai. Então assim, era uma família pobre na época, entendeu? Que veio de uma dificuldade muito grande. Então assim, vencemos. Hoje ela é uma educadora que tem aí a grande parte da responsabilidade dela. Hoje é uma faculdade na mão dela. Passou por grandes faculdades, pelo Atenas, passou pelo Soma. Então assim, foram grandes oportunidades, várias escolas da rede municipal, Simone trabalhou. Então assim, querendo ou não, ela educou os nossos meninos dentro dessa visão de contexto que nós fomos criados. Verdade. Mas isso é muito bom. Marci, vou chamar aqui novamente o intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais da família. Eu ia chamar a família, depois você já adiantou, mas nós vamos falar mais. Gente, sai daí não, é rapidinho. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando as pessoas, tá bom? Marci, você começou a contar um pouquinho da sua família no bloco anterior. Quando é que você conheceu Simone? Foi quando você chegou em Paracatu, um tempo depois? Como é que foi essa história aí? Simone foi o seguinte, quando eu vim para cá, em 93, fui chamado pelo Urbano Mais Edmundo para fazer parte da Minas Leilões, que eles comercializavam, eram um dos maiores comerciantes aqui na região, junto com o Sorriva, João Lister. Eles faziam esse comércio de gado. Ele falou assim, eles alugaram a cooperativa. Eu já fazia os leilões, estava começando a fazer os leilões da Paracatu Leilões naquela época. E conheci o Urbano Mais Edmundo e ele perguntava para mim, falou assim, olha, nós precisamos de um parceiro para tomar conta de uma empresa leiloeira, que nós não sabemos nada de empresa leiloeira, mas nós tivemos condição de arrendar o parque de exposição da cooperativa. E minha mãe estava saindo para Araguaína visitar um tio meu, junto com meu pai, e eu cheguei em Uberaba e falei assim, mãe, eu vou mudar para Paracatu. Ela falou assim, mais uma loucura do Moacir, porque direto era aquelas viagens loucas, toda a vida foi viagem louca, né? Saía naquela época para Belém, Brasília, Recife, e tudo quanto é lugar que você imaginar, a gente ia fazer leilão, São Luís do Maranhão. Então assim, tive essa oportunidade, falou assim, semana que vem o Moacir está de volta. Ainda eu lembro dessa colocação que ela fez, eu falei assim, e eu saí junto com ela saiu para Araguaína, e eu botei um colchão, as roupas que eu tinha dentro de um carro que eu tinha, e vim embora para Paracatu.
Chegando aqui, nós fomos organizar o primeiro leilão da Minas Leilões. Ninguém sabia nada. Eu falei, olha, vamos começar a fazer isso, botar todos, as coordenação tudo direitinho. E eu comecei a pegar pessoas que era do ramo, o pessoal do manejo, o pessoal do coisa, contratar as pisteiras, contratar quem ia pegar lance, quem ia pro escritório e tal, aquele negócio todo. E comecei a fazer isso com o Urbano Mais Edmundo. E no primeiro leilão, a Vânia, que é prima de Simone, casada com o Edmundo, levou Simone. E eu peguei, olhei aquele negócio e falei assim, opa, menina bonita e tudo mais e tal. E dali nós começamos a conversar nesse leilão, fizemos o segundo. No terceiro leilão já começou a ter alguma oportunidadezinha de conversar mais tempo com ela. E sempre eu saía daqui, ia para casa e tal. E eu decidia vir ficar de mala e cuia. E começamos a ter um relacionamento mais de conversa, entendeu? De amizade. Que logicamente eu tinha um grande interesse nela e tal, e ela sempre, não, quem? Um cara de fora, que não tinha família aqui, então, aventureiro na vida, né? Vou fazer isso não. E aos poucos foi dando certo, sabe? Aquele negocinho de mineiro, né? Vamos dizer os outros, vamos devagarzinho, e até ela ter confiança um pouquinho mais. Mas e na época a Dona Silvana, eu conhecia a Dona Silvana tinha casado com o Toninho sempre participava das exposições em Uberaba do Brasil, então assim, eu tinha uma ligação muito grande com o Toninho na época, através dos leilões de lá e tal, e as participações nas exposições, e a gente sempre acompanhava essas exposições todinha. E de repente surgiu a oportunidade da gente ficar junto e tal, e, como se diz o outro, passamos um perrengue na vida, começando tudo do zero e tal. Namoramos, casamos em 1 ano e meio, entre namoro e casado, nós fizemos 1 ano e meio. Ficamos aí basicamente 7 anos sem ter filhos, né? E aí nós tivemos um período onde eu era estéril na minha. Eu não tinha condição de ter filho. E rapaz, isso foi uma luta durante esses 7 anos. Nesses 7 anos chegou a certo ponto, eu falava o seguinte, eu falei assim, eu vou ter que separar de Simone, porque eu não tinha condição de dar um filho para ela. Então foi assim, e foi muito trabalhoso. E ela foi muito cabeça nesse período. Ela foi muito cabeça. Não, nós vamos procurar um tratamento e tal, não sei o quê. Isso nós fomos em Ribeirão, fomos em Uberaba, aí chegamos em Uberlândia, e de repente nós achamos um médico em Brasília, que passou, deu toda a receita. De repente nós fomos fazer uma consulta lá. Eu lembro da doutora que fez a pesquisa, a análise conosco lá. Nós fazemos inseminação artificial e tal. Você conhece como é que é isso? Eu falei, normal, para mim é normal. Mas como assim? Não, eu lido com a área de bovino todo dia, inseminação artificial para nós é todo dia. Coisa simples. Coisa simples, entendeu? Rapaz, e aí nós começamos essa batalha toda de fazer, até vir a Ana Laura. Mas foi assim, maravilhoso. Imagino. E aquilo, na época, era muito caro. Era coisa de 30, 40 mil dólares na época. Nossa. Um custo operacional. Ela tomava uma injeção todo dia. Era adrenalina e aquilo era para levantar quantidade de produção de óvulo, esse trem todo. Rapaz, era um trem de loucura. Mas, na perspicácia toda vez, orando sempre que a coisa ia dar certo, entendeu? E realmente a coisa não chegou a um certo ponto, deu certo. Aí, bom, você descansa, a partir do momento que você tem, tem uma primeira, acabou, né? Já descansei. Aí veio João, sem ter tratamento, sem nada, ter que fazer tratamento nenhum. Que benção. O João veio na condição normal. E assim eu falei assim, gente, mas é cabeça. A preocupação da gente ter fazia com que não tinha. Entendeu? E hoje eu sou grato demais a Deus ter essas duas pérolas dentro de casa, né?
a gente pode até analisar da seguinte situação. Na minha vida de solteiro, trabalhava, ganhava bem e tal, mas moço, não dava conta de economizar R$1 todo mês, você acredita? Então, assim, muitas das vezes eu pegava e falava assim, não tem jeito, você sai, farreia, tudo mais e tal. Mas a partir do momento que você tem família, é outra visão. É outra visão. Opa, eu tenho responsabilidade sobre o outro. Eu tenho responsabilidade sobre os outros meus filhos. Eu tenho responsabilidade sobre a minha esposa. E assim a esposa também vai pensar da mesma forma. Então, assim, nesse tempo de pandemia, Francis, eu acho que algumas famílias conheceu a família que ele tinha lá dentro de casa. Deu tempo dele conhecer essa família que teve lá dentro de casa. Apesar de que eu trabalhei basicamente quase todos os dias durante a pandemia toda. Então, assim, nós tivemos aí essa oportunidade de colocar o virtual aí para funcionar, que por sinal foi algo que o Brasil inteiro teve que fazer, e eu já tinha oportunidade disso há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás eu estava batalhando com esse virtual e tal. Isso tudo tem passado, vários leilões que eu tive no Nordeste me deu oportunidade de fazer. Inclusive essa visão do virtual eu tive quando nós fomos fazer um leilão em Xinguara, que era o leilão da Pinguim, que o próprio canal do Boi não dava conta de levantar o sinal, não sei o que é que tinha das antenas, então teve um problema muito grande e nós fizemos a transmissão de lá chegar até no canal do Boi via internet. Entendi. E eu falei, opa, ali é uma oportunidade que tinha. Só que você precisava de várias outras coisas, de existir os streamers da vida e tudo mais. Mas a pandemia ensinou muita coisa para nós. Muita coisa. Moacir, eu acho que muita gente nunca foi a um leilão, né? Seja, às vezes até um produtor rural, pode ter algum que nunca foi ao leilão. Dá uma palhinha aí, inventa alguma coisa, um trecho aí, faz aí. Vou falar um negócio pra você. A coisa mais difícil pra mim é fazer isso fora de um leilão, você acredita? O narrador de rodeio, muitas das vezes o pessoal fala isso comigo, eu falo assim, o narrador de rodeio, ele fala o verso, ele fala e tudo mais e tal. Eu não dou conta de leiloar algo que eu não tiver lá na frente. Caramba! É algo assim que eu faço com o coração, ali é a minha inspiração. Subir para o púlpito é outra coisa. Nós vamos fazer o seguinte, então. Você vai me passar um trechinho de uma gravação de um leilão. Isso é para eu poder colocar para o meu ouvinte lá no rádio ouvir e o internauta acompanhar. Que aí eles vão ficar, né, vão apreciar um trechinho de um leilão. Você tem, assim, dos últimos anos, algum destaque de algum animal que você vendeu? Que tem. Porque você falou do manga larga. Você tem a gravação desse manga larga, por exemplo? Olha, nós fizemos recentemente, o ano passado nós fizemos o leilão do Braford aqui na região. Então, um leilão que veio de muito tempo já vindo, nascendo uma nova visão agropecuária na região. Eu fiz leilão de touros da Fazenda Elisa, leilão de cavalo da Fazenda Elisa, que mais? Girolando da Fazenda Elisa, que mais nós fizemos? Eu fiz inúmeros leilões de gado leiteiro, aqui dentro de Paracatu, dentro de Unaí, lá com o Zé Deodato, pessoal da Unaí Leilões. Então, assim, eu tive a oportunidade de vender basicamente de tudo. E para isso tudo, Francis, a gente precisa de estudar. Eu sou um cara que analiso todos os dias o mercado pecuário e eu analiso todos os dias o que passou no Brasil através da nossa rede de leiloeiros que nós temos. Então, assim, querendo ou não, algo que aconteceu no Pará semana passada, no Tocantins semana passada, ou essa semana, ou aconteceu ontem, hoje no nosso grupo a gente já tem alguma coisa falando a respeito disso. Entendi. Então, a informação hoje, ela tem que ser rápida. Verdade. Rápida. E com a tecnologia que nós conseguimos colocar isso tudo, depois eu já vinha desde 2015 fazendo, 2014 implantando essa parte de transmissão ao vivo, que eu comecei aqui na Paracatu Leilões, fazendo alguns leilões aqui, implantando isso. Tivemos muita dificuldade, a internet era horrível, a internet de escada, você tinha que mandar daqui para lá.
Graças a Deus nós tínhamos algumas pessoas aqui dentro de Paracatu que me ajudou de graça para mim fazer isso tudo. E quando chegou a pandemia, eu lembro até o seguinte, que nós fizemos uma reunião, primeira semana de pandemia, eu já tinha o virtual pronto, eu já estava formatado, já estava trabalhando com ele, porém nós não tínhamos autorização para trabalhar. Mas eu sabia que a maneira de a gente trabalhar dentro do virtual não precisava do público estar lá. Eu tinha a ferramenta na minha mão que fortalecia o produtor rural e ele poderia negociar mesmo com o tempo da pandemia do fique em casa. O que é que aconteceu? Nós colocamos através fizemos uma reunião, colocamos através do pessoal de Belo Horizonte, conseguimos uma autorização do governo para fazer os leilões virtual sem presença de ninguém. Quem ficava lá? Eu, 4 funcionários, que era da parte de transmissão, mais os meninos do manejo e você que está do outro lado aí. Aquilo, o produtor rural falou assim: Moacir, eu preciso de vender um gado, como é que eu faço? Manda o gado. Nós ligávamos para o cliente: seu bezerro vale 2.500, 1.000, 2.000 e pouco, alguma coisa. Avaliava para ele: pode vender desse preço? Pode. E muitas das vezes o que acontecia é o seguinte, França: nos primeiros momentos de pecuária, dessas transmissões, sem ninguém no recinto, acontecia da seguinte forma: o bezerro que estava lá, que valia R$2.000, eu cheguei a vender de 2.800, sem ninguém no recinto. Aumentava mais a quantidade de gado nos lotes para diminuir, para a gente dar tempo. Mas eu teve leilão que eu comecei 6 da tarde e terminei 2 da manhã. Então assim, fazendo a transmissão caía, nós voltava de novo, era aquela peleja toda. Até vinha a oportunidade aí que o YouTube liberou para todo mundo a parte de transmissão, então ficou mais fácil para todo mundo. Então, o que é que aconteceu? Nós saímos na frente, transmitindo esses leilões, já fazendo essa comercialização e a confiança do vendedor conosco. Porque eu nunca bati o martelo de um gado abaixo daquilo que ele imaginava que ele poderia vender. Isso é a consciência de ter um leiloeiro que falou: eu estou lá para leiloar ele, eu quero ver o melhor, a proposta para ele. Independente, quem está vendendo o produto na hora é como se fosse meu. E a responsabilidade nesse momento de pandemia, o que é que aconteceu? Era maior para mim ainda. Quanto que vale um gado? Não. Às vezes o próprio produtor fala: mas eu quero 3.000 nesse gado. Era o momento de eu entrar via telefone e falar: não vale 3.000, vale 2.600, 2.700, é o máximo que dá para vender. Querer é uma coisa, saber quanto vale é só a quantidade de comprador lá dentro e os interessados que vai saber. E quando tem, aí era fácil. E nós conseguimos distribuir isso tudo. Fomos os primeiros nessa pandemia a fazer isso. Fomos muito consultados. Eu estava fazendo 7 leilões por semana. Fiquei basicamente 1 ano e meio fazendo 7 leilões por semana. E desenvolvi, passei essa tecnologia para outros companheiros de trabalho, de outros leiloeiros e tudo mais. Chegava num certo ponto onde a minha equipe de trabalho, o cansaço era tão grande que eu falava assim: não tem jeito de se desenvolver mais do que o básico que nós temos hoje. Vamos fazer só o básico, entendeu? O básico que faz e resolve o problema. Entendi. Mas sou muito grato a esse período que veio nessa expansão dessa pandemia, e foi o pioneiro, né? O primeiro leilão do estado de Minas Gerais que foi liberado foi o nosso. Então daí nós saímos fazendo grandes leilões aí para todo o noroeste de Minas Gerais. Não dava conta de atender pessoal de Montes Claros, pessoal do Triângulo Mineiro. Aí você tem que ir passando a tecnologia para um para outro, conversando com um, conversando com outro e tal. E o telefone o dia inteiro, um queria uma informação, eu tinha que atender um outro cliente. E a vida foi corrida. E nessa brincadeira, o que é que acontecia? É triste demais você estar com gado na pista e eu ter que olhar para essa câmera, olhar para aquela câmera, entendeu? Para saber que o meu cliente está lá do outro lado.
sem ninguém no recinto. Sem ninguém no recinto. Uma sensação de vazio, sabe? E isso, querendo ou não, dá um pouco mais de sofrimento. Mas assim, era a maneira que nós vimos e foi a oportunidade de muito. Da pecuária cresceu demais desse jeito. Nossa, graças a Deus, graças a Deus. Então assim, a pessoa fala assim, ó, eu tenho um produto, mas eu não tenho para quem vender, porque não pode comercializar. E aí? Não, você mandava para o leilão, ligava, o telefone funcionava tudo direitinho, a parte dos escritórios fazia tudo. Então você lidava com 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas durante o período do leilão. Você, Moacir, é uma das pessoas do Brasil que ajudaram o país a bater recorde de exportação, de comercialização. Isso é verdade. Você é uma das pessoas que ajudou. Somos um grão de areia nesse mar imenso de exportação, mas essa comercialização que nós fazemos aqui na primeira, basicamente da porteira para fora das fazendas, essa responsabilidade faz com que as pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da China, que é um dos grandes compradores de carne nossa, saboreia essa carne maravilhosa que nós temos. O nosso boi de pasto, o nosso boi de confinamento, que é tratado com a melhor água, que é tratado com o melhor sal mineral, com o melhor capim do mundo, entendeu? Nós produzimos o Nelore de qualidade, nós produzimos o cruzamento industrial, que é a carne Prime, que vai, a maioria, 99% dessa carne vai para o exterior, que é saboreada para esse pessoal. E um detalhe, eu acho que esse povo ainda, de fora, ainda não aprendeu a fazer o churrasco brasileiro. Uma hora vai aprender. Uma hora esse povo, aí que eles vão ficar encantados mesmo. Aí que nós vamos exportar muito, cara. É por isso que eu dou valor, Francis, àquele pequeno, médio, grande pecuarista, que depende disso, que faz disso uma história, que faz disso a sua fonte de renda, que vive nisso. Você avalia hoje, por exemplo, nós fizemos aí um leilão que para mim foi uma surpresa muito grande, que foi o Agro Unidas, que nós tivemos aí as mulheres na frente do negócio. Rapaz, nós chegávamos nesse escritório aqui, eu era expulso do escritório. Era expulso do escritório, você não pode estar aqui não, porque não é só a mulher que vai organizar o leilão. Falou, opa, tô indo embora. E hoje você vê essas pessoas que saíram da cidade e voltaram para o campo e hoje fala com orgulho, fala assim, opa, eu sou pecuarista, eu vivo isso, eu posto isso, entendeu? Porque querendo ou não, nós tivemos uma época na nossa vida que nós éramos basicamente recriminados de ser pecuarista. De ser pecuarista, de ser agricultor. E querendo ou não, de tudo isso que acontece no nosso dia a dia, se não fosse o produtor rural, a gente não comia, não bebia, não dava conta de alimentar, não vestia, não, ia voltar aos primórdios do tempo da pedra. Moacir, que Deus abençoe o produtor rural, agricultor, pecuarista, fruticultor, olericultor, todo mundo, apicultor, aquicultor, todo mundo, que Deus abençoe. Que Deus abençoe os profissionais que atendem esses produtores rurais, que Deus abençoe os empresários que fornecem insumos, equipamentos, que Deus abençoe profissionais como você que ajudam na comercialização, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os governos federal, estaduais e municipais. A gente precisa de Deus na nossa vida. E infelizmente está chegando o final da nossa prosa. Ainda teria muita coisa para a gente sentar. Com certeza, entendeu? Com certeza. Vamos ter uma história de sucesso fase 2 do Moacir. Com certeza. Nós vamos passar aí pela segunda fase ainda da história de sucesso. Obrigado. Que na realidade não é história só do meu sucesso em dia a dia como leiloeiro. É a história do pecuarista, do agricultor, daquele que vai lá, que cria o seu animal com todo zelo, com todo carinho. Faz parte da minha, da sua, da nossa história. Tudo começa com eles. E com o nosso Deus, né? Deixa a mensagem para os nossos produtores rurais, ouvintes, internautas. Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por ter me dado essa condição de trabalho e desenvolver esse trabalho de comercialização. E gostaria de agradecer ao produtor rural,
que o produtor rural que realmente precisa da alavanca do Brasil para comercialização, que ele produz, ele que paga a maior dívida da pecuária do Brasil. Tudo que acontece na pecuária, tudo que acontece no Brasil estoura na pecuária, e na pecuária realmente ela tem dado uma subsistência muito grande ao nosso mundo inteiro. Então eu só tenho que agradecer a você, produtor rural, que de qualquer maneira confiou no meu trabalho nesses últimos 31 anos, que venha mais 31 para frente. E eu quero ser a mesma pessoa, aquela pessoa que senta junto com o produtor rural, discute, fala, que orienta, que tem uma visão de uma região diferente da nossa aqui, que pode ser aplicado aqui. Esses bate-papo para mim é a coisa mais importante do que a própria comercialização em si, porque a gente leva informação. E muitas das vezes eu falo o seguinte: quando eu estou vendendo um boi, que eu falo do pedigree, que eu comento que eu vi o pai, que eu vi a mãe, que eu vi o bisavô ser campeão na pista de Uberaba, é porque realmente nós passamos por lá, entendeu? Nós tivemos esse. Então nós somos muito gratos a você, produtor rural, que tem desempenhado esse trabalho lindo, 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 de todo dia, de bar de sol, de chuva, no barro, na seca que nós passamos. Nossa, de todas as maneiras nós temos que ser grato ao nosso produtor rural. E eu, juntamente com a minha família, somos gratos aos produtores rurais, que é deles que vem a nossa subsistência. E com certeza Deus tem feito para que cada pedra tenha no lugar certo. E eu sou uma delas. Com certeza. Obrigado, Marci. E até o nosso próximo encontro, que em breve a gente vai estar trazendo aqui mais informações semanalmente para o nosso ouvinte e internauta. Você, ouvinte e internauta, muito obrigado, que Deus te abençoe, e até o próximo Histórias de Sucesso do seu Paracatu Rural. Tchau, tchau. R$1.000 eu tenho. R$1.000 oferta com tiração, com tiração de oferta. R$1.000 oferta de cá, 100, obrigado, Belicim, obrigado, Belicim, oferta. 1.100, obrigado, Belicim, oferta de cá, então, 1.100, 200, obrigado, Banucci. 1.200 de cá, 300, 400 é da dona Rovena aqui. Oferta 1.500 contigo, Laine. Oferta 1.600 de cá, então, são 1.600 oferta. 1.600, 700, obrigado, fechou. 2.000 contigo, atenção. 2.050, 100, obrigado, fechou. 2.100, obrigado. 200, obrigado, fechou. 2.200 oferta. 300, 400 oferta de cá, 2.500. Obrigado, 800, obrigado, beijou, 2.800 de cá, atenção, 2.800 oferta, oferta de continuação, 2.800 de cá, atenção, pode pagar na condição daqui até 31 de dezembro, nós recebe. O que mais tem aqui? Eu achei que eu ia começar de lá para trás, vou começar de marcha ré agora. Essa partilheira que tem aqui, vamos trazendo aqui a partilheira, Chuchu, o que mais? Jorge, ajuda aqui, cadê o Jorge? Gente, eu ajuda aqui. Pois não, Chuchu. Letícia, anota aí para nós o nosso nome do comprador. Primeiro, o Agro Unidas informa a compradora, iniciando suas compras e comprando muito bem. A lindeza da dona Rovena. Opa, dona Rovena foi a compradora, obrigado, parabéns. Vem chegando para cá, mais um quadro em pista. Localize aí o número do lote para mim, Letícia. Vão trazendo aí um quadro de partilheira. Feita pela dona lá da Pão de Queijaria, gente. E quanto vale? Oferta de cartão, quanto vale que oferta de cartão? Oferta, quanto vale que oferta de cartão? Quanto vale que oferta? Uma oferta daí não, sigamos de cá trabalhando. Aí 3 quanto mil eu tenho? 500, obrigado, fechou 500, eu tenho 500, oferta de cartão, são 500, obrigado, Ediri. 500, contigo, Maluz, 500, oferta de cartão, são 500, obrigado, fechou 500, eu tenho. 500, oferta de cartão, são 500, obrigado, fechou 500, oferta. 500, oferta de cartão, nome do Lúcio, vendo por aqui. Em 500, oferta de 4.500, uma ou 12, vendo contigo, Line. Em 4.500 com você, obrigado. Vendi contigo, Chuchu, em 4.500. Pode deixar um aí pra mim, isso, obrigado. Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.